Uma das feridas da alma é algo que nós podemos chamar de culpa. E da onde vem a culpa? A culpa vem dos pecados. Todas as pessoas que cometem pecado, um dia, quando ela se encontra com o Senhor Jesus, ela se sente muito envergonhada, é como se estivesse nu. Lembra, por exemplo, daquela passagem que fala na Bíblia, lá no livro de Gênesis, que Adão esteve no Éden com Eva, não havia pecado em Adão, não havia pecado em Eva, mas no momento que eles pecaram, eles ficaram envergonhados. E a vergonha veio quando eles souberam que Deus estava presente. Todos os dias Deus vinha até o Éden às 3 horas da tarde para conversar com Adão e Eva. Um certo dia, Deus não encontrou eles, eles fugiram. E quando Deus o encontrou, eles disseram: nós tivemos vergonha porque estávamos nus. O pecado deixa as pessoas nuas. Por isso é que as pessoas se sentem imundas quando elas aceitam o Senhor Jesus. O nosso passado, ele é recheado de vários acontecimentos desagradáveis, de vários fatos bons e ruins, que ajudou na formação da nossa personalidade. E hoje nós agimos guiados por esta formação. A forma de nós tratarmos as pessoas, a forma de encararmos os problemas, as diversas situações da nossa vida, da vida cotidiana, do nosso trabalho, do nosso estudo. Todas essas coisas são reflexos de acontecimentos do passado. Traumas, relacionamentos, na nossa infância principalmente, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos vizinhos, de pessoas que nos magoaram, que foram agressivas conosco, foram impacientes, principalmente no momento de aprendizado. Essas coisas ficaram registradas no nosso inconsciente, na nossa mente. E todas elas vêm sempre à lembrança, na nossa lembrança, através da acusação do nosso inimigo. O inimigo de nossas almas, que a Bíblia chama de o acusador. Para que a gente possa se livrar, queridos, da acusação do inimigo, da culpa, dos traumas passados, é necessário um antídoto muito poderoso: o perdão. O perdão é capaz de quebrar todas as correntes que nos aprisionam no passado e fazer com que nós possamos renunciar a todas elas, todas as ofensas, tudo aquilo que ainda mancha a nossa alma. Ok, queridos? Eu gostaria de dar um exemplo que está na Bíblia, do profeta Isaías. No livro que ele escreveu, no capítulo 6, verso 5, a Bíblia fala: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, quando Isaías escreveu isso aí, ele era um jovem que servia a Deus, mas ele não havia tido um encontro pessoal com o Senhor, a ponto de perceber que a santidade de Deus estava muito distante da vida dele. E aí Deus se revela para ele. A primeira coisa que aconteceu no coração de Isaías foi uma vergonha pelo seu estado naquele momento. E ele disse assim: olha, meu estado é tão deplorável que eu vou perecer. O pecado está me destruindo. E quando ele confessou isso, quando ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu habito no meio de pessoas que são impuras nos seus lábios, mas eu também sou. No momento que ele confessou que ele também era, veio o arrependimento
por consequência, a libertação. A primeira coisa que devemos fazer, queridos, para ser libertos da culpa, é reconhecer o nosso erro, nos arrependermos. A partir daí, pedir perdão a Deus e também nos perdoar. Quando você se perdoa, o inimigo não encontra mais nenhuma brecha para te acusar, porque todas as vezes que ele te acusa e você acredita na acusação dele, e que isso para você é um martírio. Se você se perdoar, ele vai trazer à tona o seu pecado, mas isso não vai mais doer em você. Ok, querido? Quando nós conseguimos perdoar, é como se a gente tirasse uma tonelada de peso das nossas costas. É como se uma grande pedra fosse removida da nossa vida. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas se você tiver disposição, eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, Ele vai te ajudar. Tem pessoas que declaram que Deus já lhe perdoou, mas dizem que mesmo assim não consegue se perdoar. Lembra, querido, o inimigo lança sobre você a acusação, mas Deus já te perdoou. Ele lançou todos os seus pecados no dia que você aceitou Jesus no mar do esquecimento. A Bíblia fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Você não percebe? Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 a 19. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, a Bíblia fala, pois lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus. Também está escrito, eu mesmo apago as suas transgressões por amor de mim, diz o Senhor, e dos seus pecados não me lembro mais. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. No Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Isaías, querido, reconheceu o seu pecado e foi abençoado. A Bíblia fala que saiu um serafim que veio voando de lá do céu, com uma brasa viva na mão, tirada do altar com uma tenaz, um objeto de ferro que tira uma brasa. E com ela tocou na boca e disse, vê isto toca nos seus lábios, e a tua iniquidade agora é tirada, e purificado o teu pecado. Livro de Isaías, capítulo 6, versos 6 e 7. Daí diante, Isaías foi levado como um grande missionário para fazer a obra de Deus. Querido, depois disso ele escreveu mais 60 capítulos do seu livro. Isaías tinha escrito apenas 10%, capítulo 6 equivalia a 10% de todo o seu livro. Eu quero profetizar na tua vida neste momento. O que você viveu até hoje, querido, foi apenas 10% daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Tudo que você viveu de bênção até hoje é apenas 10% daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. O que é o perdão? Qual o conceito de perdão? Perdão é remissão da pena, dívida paga, pôr em liberdade, conceder indulgência, tudo isso é perdão. É um dos principais princípios da palavra de Deus. Por exemplo, no momento em que você ora, você precisa perdoar. Está escrito, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Queridos, a falta de perdão é um prato cheio para o inimigo operar e conseguir êxito contra a sua vida. A falta de perdão é a causa de assassinatos, divórcios, violências.
toda espécie de coisa ruim. É também a raiz para muitos males, principalmente na alma, como a mágoa, como a tristeza, a angústia, a depressão. Perdoar, querido, é uma ordem imperativa de Deus para que Ele opere na tua vida. Não existe ofensa que seja isenta de cumprir esta ordem. Quando alguém, querido, não se perdoa, ela vive cercada pelo medo, principalmente de represária da pessoa que um dia foi ofendida por ela. As consequências de não haver o perdão, irmão, é devastadora. A gente não pode nem mensurar. Primeiro, não recebe o perdão de Deus. A Bíblia fala que nós devemos perdoar para ser perdoado. Não herda o reino de Deus. Quer dizer, se a pessoa não perdoa, não tem salvação. Deus não aceita a adoração daquelas pessoas que têm o coração cheio de mágoa. Muitos entram na igreja e dizem que não sentiram nada durante o culto. É porque o coração está cheio de mágoa. Além, querido, dessas pessoas ficarem altamente vulneráveis aos ataques de Satanás, podendo ter doenças mentais, cardíacas, gastrite, amém? Desejo de vingança, ódio, raiz de amargura. Não existe desculpa para não pedir perdão. Não existe. Como vimos, é ordem imperativa de Deus. Aí tem gente que diz o seguinte: errar é humano, ninguém é perfeito. A ofensa foi pequenininha, aconteceu há tanto tempo. Ela estava muito mais errada do que eu. As coisas melhoraram entre a gente. Aquela pessoa não vai entender se eu pedir perdão. Nada disso é justificativa. Geralmente quem não gosta de pedir perdão, quando pede depois de muita reluta, fala assim, ó: olha, querido, se errei, perdoa-me. A forma de pedir perdão é essa: eu estava errado em ter feito isso, por favor, me perdoe. E no momento que nós temos a consciência da ofensa, devemos agir de forma rápida, sem entrar em muitos detalhes, para não haver tentação do inimigo. Está entendendo, querido? Ele é especialista em remexer lixo. A Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, perdoe. Assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai-vos. Colossenses capítulo 3, verso 13. Outra coisa que podemos falar nessa mensagem é sobre raiz de amargura. É um câncer da alma. Traz a ira, deixa a pessoa azeda, amarga, faz a separação entre você e a graça de Deus. Se tem isso no teu coração, arranca agora e lança fora. O Senhor nos chamou para vivermos em comunhão. Ódio, inveja, todas essas coisas, a Bíblia fala que são podridão para os ossos, conforme está escrito no livro de Provérbios, capítulo 30, verso B. Encontramos pessoas com diversos tipos de enfermidade, querido, relacionada a justamente o que eu estou falando, aos ossos, tais como artrite, artrose, osteoporose, etc. Sabe o que é que gera muitas das vezes essas coisas? A falta de perdão. É necessário perdoar, querido, para você ser liberto e para que venha a cura sobre a tua vida. O perdão, querido, é uma atitude, uma decisão, precisa ser tomada urgentemente para nós estarmos dentro do padrão de Deus. O Senhor Jesus nos ensina: deixa ali no altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem, apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, quando está no caminho com ele, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial que te coloque em uma prisão. Amém? Amém.
Queridos, eu espero que essa palavra tenha sido edificante para a tua vida. Hoje o tema foi perdão. Eu gostaria que você, como já falei no início, curtisse a nossa página e assistisse os nossos vídeos. Aqui estão os links dos nossos 3 últimos vídeos que nós postamos. Ok, querido? Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.